Oi, meu nome é Ana Manuela, sou vestibulanda de medicina e resolvi gravar um vídeo pra vocês mostrando as minhas técnicas que eu uso pra resolver as provas discursivas. Se você tiver interesse de saber como é que eu faço as minhas provas objetivas, me segue aqui no perfil que logo eu vou lançar o vídeo, se eu já não tiver lançado, então dá uma olhadinha. Pra começar, eu tenho duas técnicas de prova. A primeira eu uso pro segundo dia da FUVEST, pra Unicamp, pra Unesp e pra Unifesp. Nessas provas, eu geralmente começo lendo o tema da redação e logo depois eu já vou direto pras questões. Eu não gosto, geralmente, de já começar escrevendo a redação, porque eu me sinto que dá um bloqueio, sabe? Então eu prefiro já ir direto pras questões, depois de ler o tema, pro meu cérebro ir pensando no tema. Se tiver alguma ideia, na hora ali eu já escrevo curtinho, nada muito certo. Eu vou ler todas as questões durante 1 hora. E aí eu leio, vou anotando pequenas coisinhas. Se eu já sei a resposta de uma, eu já anoto. Se eu já sei mais ou menos o passo a passo de uma questão de física, por exemplo, eu escrevo passo a passo, mas eu já não vou resolver a questão em si. Só faço um aquecimentozinho. A ordem que eu leio as questões não é aleatória, muito menos é a ordem da prova. A ordem que eu faço é a seguinte: humanas, biologia, química, física e, se der tempo, matemática. A maioria das vezes não dá tempo de chegar em matemática, mas não me prejudica, porque geralmente eu consigo fazer as questões bem diretamente quando é questão de matemática. Depois dessa 1 hora, eu já pulo direto pra redação e eu começo a fazer o meu projeto de texto e às vezes eu já faço o rascunho direto. Se eu sentir que tô meio sentindo turbulento, eu volto pras questões, então isso é muito fluido. Mas geralmente já faço o projeto de texto e o rascunho. A maioria das vezes acontece dessa forma. Então, depois eu volto pras questões. A partir daí, eu já vou resolvendo elas, já passando no gabarito. Eu não volto uma terceira vez pras questões, eu volto só a segunda vez. Quando eu volto pras questões, a ordem também não é a mesma. Geralmente, eu já começo com humanas, que eu sou muito ruim em humanas, então eu prefiro já tirar isso da minha frente. Depois eu vou pra matemática. Justamente por eu não ter feito uma leitura prévia, pra eu não me sentir muito perdida, nem me sentir que eu vou perder tempo. Depois eu vou pra biologia, física e eu sempre termino com química. Pras outras provas, o primeiro dia da FUVEST e as provas, por exemplo, da UFO, que tem um tempo um pouquinho mais apertado e não dá tempo de você fazer tudo isso, eu gosto de fazer o seguinte: eu começo lendo também o tema da redação, então eu leio o tema e depois eu vou pras questões uma por uma, direto. Realmente não tem muito como fugir, assim, tem que ler e escrever. Eu dou uma pensada, óbvio, eu faço um pequeno rascunho, mas não dá tempo de fazer. Como são só 4 horas de prova, 2 horas de redação e 2 horas de questão. Eu deixo 2 horas pra redação, porque a redação da FUVEST é um pouquinho mais exigente. Então eu gosto de ter um pouquinho mais de tempo pra poder fazer com calma e garantir uma boa nota. O primeiro dia da FUVEST só tem português e redação, então não tem muito como fugir. Então eu vou intercalando as 2 horas que eu tenho entre o projeto, a escrita, as questões e depois passar limpo a redação. A da UFO, eu sigo a ordem das objetivas, então se você quiser saber certinho a ordem que eu sigo, vai lá pro vídeo das objetivas que eu vou contar melhor, porque aqui não vai dar tempo. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Deixa um like e um comentário pra saber o que vocês acharam, tá bom? Um beijo!